Olá, pessoal. Então, vamos começar mais uma correção de exercícios, né? Vamos corrigir agora página 43, exercícios 4, 5 e 6. O exercício 4 diz o seguinte: o gráfico a seguir representa a velocidade escalar de um móvel durante 10 segundos. Ó, aqui o tempo, 10 segundos. Movendo-se por uma estrada retilínea. Então, veja bem, ele sai do tempo zero com velocidade zero. 10 segundos, essa velocidade dele passa para 6 metros por segundo. E ele fala assim: qual é a aceleração escalar móvel aos 3 segundos? Bom, aqui a gente precisa lembrar de uma coisa. Nós estamos trabalhando com movimento uniformemente variado. O movimento uniformemente variado, a velocidade tem variação, mas a aceleração não. A aceleração ela é constante. Então, em qualquer tempo, a aceleração vai ser a mesma. A velocidade muda, mas a aceleração não. Por quê? Porque é um movimento uniformemente variado. Então, olha só, nós temos que a velocidade inicial é 0 e a velocidade final é 6 metros por segundo. Isso ocorreu em 10 segundos. Beleza, como é que a gente vai fazer para achar a aceleração, então? A aceleração é velocidade final menos inicial sobre tempo. A aceleração será 6 menos 0 dividido por 10. A aceleração aqui, então, será de 0,6 metros por segundo ao quadrado. Letra A, tranquilo, né? Agora vamos para a letra B. A letra B diz o seguinte: qual é a distância percorrida pelo móvel nos 10 segundos? Eu quero ΔS. Como é que eu faço, então? Quando eu tenho um gráfico de velocidade em função do tempo, para que a gente encontre o espaço, eu vou calcular através da fórmula da área da figura formada. E a figura aqui é um triângulo retângulo. Para a gente encontrar a área do triângulo retângulo, vai ser base vezes altura sobre 2. Então, a base 10 e a altura 6. Então, nós teremos aqui ΔS vai ser igual a 10 vezes 6 dividido por 2. ΔS vai ser 60 dividido por 2, que é igual a 30 metros. Letra B, isso aí. Exercício 4, tranquilo, resolvido. Qualquer dúvida, manda lá uma mensagem no privado ou no grupo, tá bom? Vamos agora para o número 5. O número 5 diz assim: construa o gráfico da velocidade escalar de um corpo que parte do repouso, então velocidade inicial 0, e acelera constantemente a 1,8 metros por segundo ao quadrado. Então, nós temos uma aceleração de 1,8 metros por segundo ao quadrado. Durante 10 segundos. Então, nós temos aqui um tempo de 10 segundos. E, posteriormente, o que vai acontecer? Ele vai chegar a uma velocidade que a gente não sabe qual é. Então, posteriormente, mantém essa velocidade que ele vai chegar adquirida, né, nos próximos 8 segundos. Ou seja, ele já tinha 10, então vai continuar em movimento por mais 8 segundos. Então, eu terei 18 segundos. Então, essa velocidade aqui, ó, que a gente não sabe qual é, ela vai permanecer dos 10 até os 18 segundos. Então, o que a gente vai ter que fazer para poder calcular esse gráfico? Ou melhor, para a gente construir esse gráfico, nós vamos precisar dessa velocidade. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar a fórmula da velocidade. Vai ser velocidade final é igual a velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo. Essa velocidade eu não sei. A velocidade inicial é 0, a aceleração 1,8 e o tempo 10. Então, nós vamos ter 1,8 vezes 10, 18 mais 0, 18 metros por segundo. Ok, achei a velocidade. Agora é construir o gráfico. Como é que eu vou fazer para construir esse gráfico? É simples. Vamos fazer aqui embaixo. Nós vamos fazer aqui o eixo das velocidades e aqui na horizontal o eixo dos tempos. Então, ficou meio tortinho aqui, mas acho que dá para vocês perceberem. Tempo aqui em segundos,
né? E aqui eu tenho a velocidade em metros por segundo. Quais são os tempos que nós temos? 0, 10 e 18. Quais são as velocidades que a gente tem? 0 e 18. Em 10 segundos, ele chega a uma velocidade de 18 metros por segundo. Então, a gente vai juntar esses dois aqui, ó. A gente vai fazer o par ordenado. Como é que eu vou encontrar isso daqui? Se ele parte do repouso, então ele sai aqui do 0 e sobe até o 18. Só que, quando ele chega à velocidade de 18 metros por segundo, isso em 10 segundos, ele vai permanecer com essa velocidade até 18 segundos. Ou seja, aqui eu tenho um movimento uniformemente variado, a velocidade vai aumentando. Quando eu chego em 10 segundos, eu vou ficar mais 8 segundos com a mesma velocidade, ou seja, um movimento uniforme. E aí eu terei o quê? Um trapézio retângulo nesse gráfico. Bom, a primeira parte está pronta. Construímos aqui o gráfico que ele pediu. E aí ele segue pedindo assim, ó, a partir do gráfico construído, calcule a distância percorrida pelo corpo em todo intervalo de tempo. Ele quer o ΔS. Ora, o ΔS não é calculado a partir da área da figura formada? Nós temos aqui um trapézio. Então, como é que eu vou calcular? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, ΔS será a base maior, que é de 0 até 18, né? Ó, até 18. Então, eu vou ter aqui 18 mais a base menor, que começa no 10 e vai para o 8. Do 10 até o 8 eu tenho 8. Vezes a altura. A altura é tudo isso aqui, ó, toda a velocidade, que é 18, dividido por 2. Então, ΔS vai ser 18 mais 8, 26, vezes 18 sobre 2. O ΔS será 26 vezes 18, vai dar, vamos fazer aqui, 26 vezes 18, 48, 16 dá 20, 6, 2. Então, vai ser 8, 6, 2, 4. 468 dividido por 2. Isso dá 234 metros. Então, nós temos uma distância de 234 metros percorrida. Ok, essa foi a questão número 5. Agora nós vamos para a última questão, que é a questão número 6. A questão número 6 diz o seguinte: observe que a representação do movimento de um corpo em 2 instantes sucessivos de tempo. No tempo 0, velocidade 6 metros por segundo. Tempo 1 segundo, velocidade 10 metros por segundo. O que isso significa? Significa que a velocidade inicial é 6 metros por segundo e a velocidade final 10 metros por segundo. E o tempo que a gente tem aqui, 1 segundo. E o movimento é no sentido da trajetória. Supondo que o movimento desenvolvido seja uniformemente variado, calcule a aceleração escalar do corpo. Tranquilo, né? Então, na letra A, a gente vai calcular a aceleração, que é velocidade final, menos velocidade inicial, dividida pelo tempo. Então, a aceleração será a velocidade final 10, menos a inicial 6, tudo isso dividido por 1. Então, nós vamos ter que a aceleração vai ser 10 menos 6, 4 dividido por 1, aceleração 4 metros por segundo ao quadrado. Ok, letra A, tranquilo. Agora nós vamos para a letra B. A letra B pede o deslocamento escalar do corpo no intervalo representado. Bom, para isso nós vamos precisar montar o gráfico, né? Então, vamos lá. Eixo das velocidades e aqui o eixo dos tempos. Então, aqui tempo medido em segundo, aqui a velocidade em metros por segundo. Nós temos o tempo 0 e o tempo
1 segundo. Nós temos a velocidade 6 e 10. Bom, em 1 segundo ele chega à velocidade 10, não é isso? Então vamos chegar lá, ó. Vamos juntar esses dois. 1 com 10. Ele sai de onde? Sai do 6, né? Então, nós vamos traçar a reta aqui, ó, de 6 até lá no 10. Bom, por que a gente fez isso? Para a gente conseguir calcular o deslocamento, eu preciso saber qual é a imagem formada. E aí eu percebo claramente que a imagem formada é um trapézio. Então, o ΔS aqui vai ser base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. O ΔS vai ser a base maior 10 mais a menor 6 vezes a altura 1, né? Dividido por 2. Então, ΔS vai ser 10 mais 6, 16, vezes 1, 16. Dividido por 2, 8 metros. Muito bem. Letra B, 8 metros. Por quê? Porque quando a gente monta o gráfico, a gente percebe que nós temos um triângulo, um trapézio retângulo. A letra C, e última de hoje, né? A velocidade do corpo em t igual a 5,5 segundos, supondo que ele mantenha as características do movimento representado. Então, eu quero, na letra C, a velocidade quando o tempo for 5,5 segundos. Tá, o que eu vou fazer? Vou montar a função horária, V igual a V0 mais A vezes T. Como é que vai ficar a função horária? Velocidade eu não coloco valor. A velocidade inicial é 6, a aceleração a gente descobriu que é 4, e o tempo que ele me deu, 5,5. Então, a velocidade vai ser 6 mais, primeiro multiplicação, né? Vamos ver aqui, 5,5 vezes 4. 20 vai 2, 22, cortou aqui, então 22. A velocidade aqui, 22 mais 6, 28 metros por segundo. Então é isso, pessoal, que a gente tinha para hoje. As dúvidas que vocês tiverem, enviem mensagens lá no grupo ou no privado. Tchau, tchau, até a próxima aula.